Apesar de ter garantido na justiça o direito de ficar em silêncio em questões que supostamente o incriminassem, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, respondeu a todas as perguntas dos senadores na CPI da pandemia e provocou irritação, principalmente ao falar sobre a crise de oxigênio em Manaus. Pazuello declarou que se dedicou ao máximo a salvar vidas à frente do ministério. Sobre a falta de oxigênio no Amazonas, em janeiro deste ano, disse que a crise durou apenas 3 dias. Eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10 à noite. Eu já comecei a agir imediatamente. Pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso. O senhor estava lá. O senhor assistiu com seus olhos os nossos brasileiros amazonenses morrerem por falta de oxigênio. Sobre o motivo de não ter fechado o contrato com a Pfizer já em agosto, quando o laboratório fez a primeira oferta ao Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello respondeu que considerou o preço alto demais e não havia condições legais para o acordo. Apesar de ter decidido assinar, recebeu orientação contrária de órgãos de controle, entre eles o Tribunal de Contas da União. Pouco tempo depois da fala do ex-ministro à CPI, o Tribunal de Contas da União publicou uma nota em que apresentou uma versão oposta. Disse que em nenhum momento seus ministros se posicionaram de forma contrária à contratação da empresa Pfizer para o fornecimento de vacinas contra a Covid-19. Pazuello também afirmou que nunca se reuniu com representantes da Pfizer. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, isso deveria saber disso. Apesar de um vídeo em que o presidente Bolsonaro aparece ao lado de Pazuello dizendo que mandou o então ministro cancelar um protocolo de intenção de compras de 46 milhões de doses de vacinas Coronavac. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Ele negou que tenha recebido essa ordem. Vou explicar para o senhor. Uma postagem na internet não é uma ordem. Uma ordem, ela é uma ordem direta, verbal ou por escrito. Pazuello afirmou que nunca recebeu ordens para o tratamento precoce ou uso de cloroquina. Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento de alguma ordem específica, como a recomendação de tratamento precoce para a Covid, com cloroquina ou outro medicamento? Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. A CPI tenta entender e chegar a uma conclusão do porquê estamos hoje com mais de 400 mil mortos, quase 440 mil mortos no Brasil. Um país a quem foi oferecida a vacina que já estava disponível no mercado para encomendas. O depoimento do ex-ministro da Saúde vai ser retomado daqui a pouco na CPI da pandemia. Ele se alongava demais nas respostas, tomava tempo demais nas respostas, chegou a ser chamado de mentiroso. E aí teve um mal súbito. Vamos até Brasília com a Lívia Veiga, ela que acompanha essa sessão. Afinal, o que foi que aconteceu com o ministro ontem, Lívia? Oi, Mariana, bom dia. Olha, a apresentadora Cristina Lemos, do Jornal da Record, apurou com o senador Otto Alencar, que é médico, que Pazuello teve um mal-estar. Pazuello, o ex-ministro da Saúde, negou ter passado mal. Mas o senador Otto Alencar disse que ao ver o ex-ministro perder o equilíbrio na sala do cafezinho da CPI, recomendou que Pazuello se deitasse no sofá até que a circulação sanguínea se estabilizasse. Segundo o senador, o general se recuperou rapidamente e poderia, inclusive, ter continuado o depoimento na sessão, mas ficou decidido pelo prosseguimento hoje. O mal-estar de Pazuello aconteceu durante a suspensão temporária da sessão da CPI para que os senadores participassem da sessão do plenário. A sessão está marcada para começar daqui a pouco. O general Eduardo Pazuello ainda não chegou. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, acabou de entrar lá no plenário para começar daqui a pouco essa sessão, então, que a gente vai acompanhar. Sérgio.